Boa noite. Bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje vou ler o relato de um ouvinte que preferiu não se identificar, mas para fins de contação, irei chamá-lo de Osmar. Esse relato aconteceu com ele em setembro do ano de 2002, no interior de São Paulo, mais precisamente na zona rural de São José do Barreiro, próximo à divisa com o estado de Minas Gerais. Vou narrar exatamente como se fosse ele contando, com todas as suas palavras e lembranças. Meu nome, como você já sabe, é Osmar. Eu vivi minha vida toda na roça. Nunca fui de mexer com celular, internet ou essas modernidades, mas meu neto me convenceu a contar essa história e disse que tem um canal no YouTube que compartilha relatos como o meu. Ele acredita que alguém pode ouvir isso, sei lá, entender ou até explicar. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 44 anos. Era setembro de 2002 e eu vivia numa casinha simples de madeira, cercada de mato por todos os lados. A gente morava ali desde sempre, perto de um velho capinzal abandonado, que a gente chamava de Capim do Diabo, porque ninguém conseguia limpar aquela parte. Já tinham tentado tocar fogo, arar a terra, mas o mato voltava em poucos dias, igualzinho. Eu morava com minha esposa, a dona Zefa, e meu filho mais novo, o Daniel, que na época tinha uns 12 anos. Era uma vida tranquila, tirando leite de madrugada, lavrando a terra, pescando no ribeirão, até que começaram a acontecer umas coisas que ninguém sabe explicar direito. Tudo começou com os uivos. Primeiro a gente achou que fosse algum cachorro do mato, ou talvez um lobo-guará perdido. Mas o som não era normal. Ele começava bem longe, quase um sussurro no vento, e depois se aproximava de repente, com uma força que fazia até a janela tremer. Era um uivo longo, arrastado, com um fundo de dor. Não era bicho normal, não. Era lamento de alma penada. A primeira noite que escutamos foi numa sexta-feira, pouco antes da meia-noite. Eu estava trancando o galinheiro quando ouvi o som vindo do lado do capinzal. Fiquei parado, sentindo a espinha gelar. Ouvi até o meu coração bater no pescoço. Voltei para dentro, sem dizer nada. No outro dia, contei para Zefa, e ela ficou nervosa, dizendo que aquilo era coisa que o avô dela já tinha alertado. Não chega perto daquele capim. Nos dias seguintes, os uivos voltaram, sempre mais fortes, mais próximos. Teve uma madrugada que o Daniel apareceu no quarto chorando. Disse que viu um bicho muito grande andando do lado da janela dele. Disse que era escuro, meio peludo, e que os olhos dele brilhavam como duas brasas. Na hora eu achei que era pesadelo, mas ele tremia tanto, parecia que ia desmaiar. E o mais estranho, tinha marcas de unha na parede do lado de fora da janela dele. Unhas grandes, fundas, como se algum bicho tivesse se apoiado ali. Foi aí que eu percebi que não era imaginação. Comecei a evitar sair de noite. Amarrei as galinhas no paiol, deixava o lampião aceso a noite toda e comecei a dormir com a espingarda do lado da cama, embora nem cartucho eu tivesse. Só o conforto de ter aquilo por perto já ajudava. Numa noite de lua cheia, eu lembro porque era linda, clara como o dia, algo diferente aconteceu. Eram quase 11h30 da noite quando os porcos começaram a gritar feito loucos. Saí correndo e vi um vulto no meio do chiqueiro. Era grande, parecia um homem, mas curvado, e com o corpo coberto de algo que refletia a luz da lua. Quando o bicho me viu, ele não fugiu. Ele me encarou. Os olhos eram amarelados, do tamanho de uma moeda de R$1, e pareciam brilhar de dentro para fora. A cabeça era desproporcional, como se tivesse um focinho alongado. As mãos eram garras. As pernas, tortas, mas musculosas, como as de um cachorro de grande porte. Eu paralisei. Não consegui correr, nem gritar. Só ficamos nos encarando por uns segundos que pareceram horas, até que ele rosnou e sumiu pelo mato, como se tivesse evaporado. Quando voltei para dentro, percebi que estava com a camisa molhada. Não de suor, de urina. Eu, um homem que já enfrentou enchente, queda de cavalo, marimbondo na cara, eu me urinei de medo. Depois desse dia, as noites viraram tormento. Os vizinhos, que moravam a quase 3 quilômetros dali, também começaram a comentar. Diziam que animais estavam sumindo, galinhas sendo encontradas partidas no meio.
Um bezerro desapareceu de dentro do curral. E, o mais estranho, era que ninguém queria falar abertamente. Era como se houvesse um pacto de silêncio, de medo. Teve um dia que o velho Saturnino, um morador de 92 anos que vivia mais isolado ainda, me chamou e disse: "Esse bicho aparece a cada 7 anos, Osmar. E sempre nessa época do ano. Já levaram 2 da minha família. Ele vem do capim." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. O capim. Na noite seguinte, armado com uma lanterna e uma faca de roçadeira, decidi ir até o capinzal. Eu sei, foi uma loucura, mas eu precisava ver por mim mesmo. Andei uns 300 metros até o início do mato mais alto. O vento parou de soprar quando entrei ali. Era como se o tempo estivesse congelado. Os sons sumiram. Nem grilo, nem coruja, nem sapo. Nada. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, ele estava lá, a uns 20 metros, parado. Os olhos, meu Deus, aqueles olhos, não eram de bicho. Eram de gente sofrida, como de alguém que carrega uma dor eterna. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei. Outro passo. Mais recuo. Mas meus pés não se mexiam direito. Era como um transe. Foi então que uma luz surgiu atrás dele. Era o farol da caminhonete do meu compadre Josias, que passava por ali por acaso. O lobisomem se virou, soltou um uivo terrível e correu pro meio do capinzal, sumindo. Desde aquela noite, nunca mais o vi. Mas o medo não passou. Depois disso, vendi minha parte na terra e fui morar mais perto da cidade. Mas o capinzal ainda está lá. E, vez ou outra, alguém diz que ouviu uivos. Especialmente quando a lua cheia cai perto do fim do inverno. Não sei se era um homem amaldiçoado, uma criatura da mata ou um aviso de algo pior. Mas sei o que vi. E nunca vou esquecer. Olá, boa noite. Bem-vindo ao canal Uivo da Meia-Noite. Hoje eu vou contar o relato de um homem que não quis se identificar, mas que autorizou a publicação da sua história aqui no canal. Para manter sua privacidade, vou chamá-lo de seu Américo, e vou narrar o que aconteceu como se ele mesmo estivesse contando para vocês. Isso que eu vou contar aconteceu comigo no mês de agosto de 2003, na região rural de São Tomé das Letras, aqui mesmo em Minas Gerais. Eu trabalhava como motorista de caminhão-pipa, levando água para os sítios mais afastados do centro. Era um serviço solitário, às vezes ingrato, mas era o que eu sabia fazer desde jovem. Naquela época, eu morava sozinho num rancho que era do meu avô, já falecido. A propriedade era pequena, mas bem afastada, rodeada de mato, morro e aquelas pedras brancas que são típicas da região. Eu vivia tranquilo por lá. Meus dias eram simples. Acordava cedo, cuidava da casa, carregava o caminhão e partia para os abastecimentos. Quando voltava, a noite já tinha caído, e só os grilos e o vento me faziam companhia. Na noite em questão, era uma quinta-feira. Lembro bem porque eu tinha passado o dia todo num sítio bem no alto do Morro do Cruzeiro. Quando terminei o serviço, já passava das 7 horas da noite. Peguei a estrada de terra de volta, com os faróis do caminhão iluminando só até onde o mato deixava. Foi ali, num trecho mais apertado da estrada, entre duas curvas de cascalho solto, que a coisa começou. Eu vi um vulto parado no meio da estrada. De longe, achei que fosse um cachorro do mato ou até um burro solto, o que não era raro por lá. Diminui a velocidade e fui chegando perto, esperando que a coisa saísse do caminho. Mas ela não saiu. Ficou ali, imóvel, como se esperasse por mim. Quando os faróis bateram direito naquilo, meu coração deu um pulo. Era uma criatura enorme, de pelos escuros, grudados no corpo como se tivesse saído da lama. Tinha o porte de um homem grande, mas andava encurvado, com os braços longos quase tocando o chão. Os olhos eram duas brasas vermelhas que refletiam a luz do caminhão como se me encarassem. Engoli seco e pisei no freio. O caminhão parou ali mesmo, e por um instante só o motor roncava no silêncio da estrada. A criatura deu 2 passos para trás, como se estivesse decidindo se vinha ou fugia. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu senti o ar ficar pesado,
como se o tempo tivesse parado. Num impulso, desliguei o farol alto e fiquei só com o farolete. A criatura deu um giro estranho no próprio corpo e saiu em disparada pro mato, numa velocidade que não era natural. Mas o que mais me impressionou foi o som que ela fez. Um uivo rouco, prolongado, que ecoou pelas pedras ao redor e fez meu estômago embrulhar. Esperei ali por mais uns 5 minutos, tentando entender se aquilo tinha sido real ou fruto do cansaço. Mas quando liguei o motor e tentei seguir, o caminhão morreu. Tentei ligar de novo, nada. A luz do painel piscava, como se tivesse uma pane elétrica. Fiquei ali, sozinho, no meio do mato, com a lembrança daquele bicho me rondando a mente. Foi só depois de muito custo que o motor pegou, e eu consegui ir embora dali com o coração batendo no pescoço. Quando cheguei em casa, tranquei tudo, acendi vela, rezei até cansar. Na manhã seguinte, voltei para a estrada a pé, com o dia claro, só para ter certeza de que aquilo tinha mesmo acontecido. E aconteceu. Tinha marcas no barro, profundas, como pegadas de gente misturada com pata de bicho. Tinha arranhões nas pedras, tinha tufos de pelo escuro grudados numa cerca quebrada ali perto. Depois daquele dia, não voltei mais por aquela estrada. Mudei a rota, mesmo que demorasse mais. E durante meses, tive pesadelos com aqueles olhos vermelhos me encarando na escuridão. Hoje em dia, eu até duvido de mim mesmo às vezes. Mas quando escuto outros relatos de gente da roça, de pescador, de tropeiro, vejo que não fui só eu. O que quer que seja aquilo, não anda sozinho. E continua rondando essas terras. Que Deus nos proteja. Se você tem um relato como este, compartilhe nos comentários ou envie aqui para o canal. Boa noite, e cuidado com as estradas de terra depois que o sol se põe.